Vou convidar você para uma reflexão bíblica. Espero que você esteja bem, quero que você abra o coração. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O texto que estarei lendo hoje está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11. O texto sagrado diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, seus lábios não falhem engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Estamos aqui nós diante de um texto que é poderoso. O apóstolo Pedro, um dos apóstolos de Cristo, aprendeu na prática muitos conceitos e princípios na pessoa de Jesus. E ele aqui está convidando as pessoas que querem amar a vida, as pessoas que querem ver dias felizes, a fazerem 4 coisas. E eu quero aqui pegar essas 4 sugestões do apóstolo Pedro e compartilhar com você. O segredo de viver bem está aqui nesse texto que ora acabamos de ler. O segredo de viver bem. Sabemos que é desejo de todo ser humano viver bem. Porque só o fato de estar vivo já é um presente. Só o fato de viver já é bom. Agora, viver bem é bem melhor. Jesus, ele disse que daria vida e vida em abundância para todos que crescem nele. Pedro conviveu com Jesus. E apesar dos pesares, apesar das dificuldades, ele aprendeu que há uma vida abundante, há uma vida melhor. E aqui Pedro convoca os seus leitores para amar a vida e viver dias bons. E Pedro dá 4 sugestões que, para mim, são sugestões valiosíssimas, preciosas, que custou para Pedro um preço. A renúncia, a determinação, a garra. Pedro se esforçou para que hoje pudéssemos ter esses 4 passos para que a gente possa ter uma vida boa e para que a gente possa ver dias felizes. A primeira sugestão que eu percebo, ela não está claramente nítida no texto. A primeira parte do texto diz assim: quem quer amar a vida e viver dias bons. Essa é a primeira parte. Olha, observe o seguinte: quem quer amar a vida e quem quer ver dias bons, essa pessoa já está tendo uma atitude positiva. Essa pessoa já está tomando uma decisão. Porque o fato de eu não decidir já é uma decisão. Mas quando eu quero amar a vida e quando eu quero ver dias felizes, eu estou me deslocando em direção a essa vida boa, em direção a esses dias felizes. Quando eu me disponho a amar a vida, porque muitos abandonam, muitos não querem, muitos até tiram a própria vida, muitos estragam a sua felicidade. E aqui Pedro está chamando para nós. Você quer amar a vida e viver dias felizes? Aqui está uma sugestão implícita. O que fazer para amar a vida e ver dias felizes? Qual é a sugestão aqui? É não ser pessimista. Porque quem quer amar e quem quer ver, ele já é uma pessoa otimista. Ele não é pessimista. Então eu vejo aqui e quero compartilhar com você. Você quer ter dias bons, dias felizes? Evite o pessimismo. O pessimista, ele vê coisas que não é para ser vista. Ele ouve coisas que não devem ser ouvidas. E a partir do que ele vê, do que ele ouve, ele vai fazer aquilo que não é agradável à sua vida. Certo? Então Pedro está dizendo: quer amar a vida? Ame. Quer ver dias felizes? Veja. Essa atitude de querer e fazer
Já é uma atitude de uma pessoa que não é pessimista. Deixa eu dar um dado aqui para você. No país chamado Finlândia, alguns pesquisadores fizeram um estudo científico com 2.267 pessoas, metade deles homens, metade deles mulheres, todos acima de 40 anos. E a pesquisa era o seguinte: vamos saber, pesquisando e analisando os dados dessas pessoas e acompanhando o histórico dessas pessoas, certo? Quais dessas pessoas têm hábitos pessimistas? Quais delas eles se utilizam do pessimismo com mais força? E foi detectado que uma boa parte daquele grupo de 2.267 pessoas eram pessimistas. E qual foi o pior? As pessoas pessimistas, elas tinham quase 3 vezes mais chance de morrer problemas cardíacos, problemas do coração, do que as demais que não eram pessimistas. Então o que se viu naquela pesquisa feita na Finlândia, tá? Uma pesquisa séria, é que as pessoas que são pessimistas, elas morrem mais cedo. As pessoas que são pessimistas, elas adoecem. O pessimismo adoece o coração. Então, quem não é pessimista tem uma vida melhor. Não é só uma vida na perspectiva da esperança, do desejo, da vontade, é até na vida física mesmo, foi provado cientificamente. As pessoas pessimistas morrem mais cedo, têm uma vida bagunçada, estragada. Então, eu chamo para você, quer amar a vida, ver dias felizes, não seja uma pessoa pessimista, ok? Então, deixa aqui essa palavra de Pedro: ame a vida e queira ver dias felizes. A segunda sugestão do apóstolo Pedro está na outra parte do texto. Quem quer amar a vida e viver dias felizes, aí ele diz: refreia a sua língua do mal, refreia a sua língua, não fale o que não deve ser falado. O que Pedro está dizendo? Cuidado com as suas palavras. As palavras, elas maltratam, elas machucam. As palavras, elas destroem a autoestima das pessoas. Existe a calúnia, existe, que é um crime, a calúnia é um crime, a difamação também é um outro crime. E é feito a partir de quê? Palavras malditas, ditas na hora errada, ditas para a pessoa errada, ditas fora do contexto. Quantas pessoas já tiveram a sua reputação destruídas por uma palavra fora de contexto? Nós estamos vivendo aí na época dos fake news, não é? Quantas coisas estão rolando aí na mídia que não tem fundamento? E muitas dessas coisas estão destruindo vidas. Então veja só, o apóstolo Pedro quer que as pessoas tenham uma vida abundante, assim como Jesus. O apóstolo Pedro está pedindo para que as pessoas tenham cuidado com as suas palavras. E eu quero fazer aqui um pedido para você. Lá em Tiago, no capítulo 3, o pastor Tiago é um grande escritor. Ele escreveu no capítulo 3 que quando a pessoa não controla a língua, a vida dessa pessoa é um desastre. Então, leia Tiago capítulo 3 e você vai ver como é que Tiago faz as comparações. Tá? Lá em Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 adiante, tem lições preciosas. Ele até diz que é melhor a gente ouvir do que falar. No capítulo 1, versículo 26 de Tiago, ele diz que a pessoa que não controla a língua tem uma vida religiosa vã. Então veja só, a falta de controle da língua, a falta de cuidado com as palavras atrapalha a minha fé, atrapalha a minha vida espiritual. Tiago diz que aquele que não controla a sua língua ele tem uma religião vã, ele tem uma religião sem utilidade, é inútil a religião dessa pessoa. Então faço minhas palavras do apóstolo Pedro: controle a sua língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que o poder da vida e da morte está na língua. Então as pessoas, elas podem desfrutar do poder da língua. Se elas amarem a vida, vai colher vida, vai gerar vida. Se as pessoas que amarem a morte, né, vai produzir morte com as suas palavras. Então, lá em Provérbios 18 e 21, tem esse texto: o poder da vida e da morte estão na língua.
controle a sua língua. As suas palavras podem matar, as suas palavras podem ferir. Pais precisam saber cuidar daquilo que diz para os filhos. Quantos lares não foram destruídos porque os pais não souberam falar na hora certa, não souberam dizer o que era para ser dito ou deixar de dizer o que não era para ser dito na hora certa, no tempo adequado. As palavras ditas ao seu tempo, quão boas são. As palavras ditas no momento certo, da forma certa, elas edificam, elas ajudam as pessoas a viver dias melhores. Então, deixo aqui essa segunda sugestão. Cuidado com as suas palavras. As palavras, elas já mataram muitas mais pessoas do que a espada. E eu quero fazer aqui uma pergunta para você. Você ficaria rica ou você ficaria pobre se um anjo descesse na sua casa agora, enquanto você me assiste, ou depois, com um saco cheio de dinheiro, e ele dissesse assim: se eu desse R$10 por cada palavra boa que você diz e tirasse R$10 por cada palavra ruim, estragada, torpe que você tem falado ao longo dos seus dias, você ficaria rico ou pobre? Responda essa questão para você. Seja rico. A Bíblia diz que a palavra do sábio, ela produz vida. A palavra do sábio, ela produz saúde. Então, use a sua palavra para gerar vida, para abençoar, para gerar riqueza, para trazer bênção, principalmente àqueles que estão próximos a você, aqueles da sua convivência. Há muitas mulheres que estão destruídas porque o marido não soube falar. Há muitos patrões que estão destruídos porque não soube falar. Há muitos alunos que fracassaram em suas disciplinas porque os professores não souberam falar o que deveria ser falado. Então, a palavra, ela é poderosa. Cuide das suas palavras. Essa é a terceira sugestão do apóstolo Pedro. A segunda sugestão. A terceira sugestão, Pedro está dizendo assim, ó: se afaste do mal, pratique o bem. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27, o apóstolo Paulo, ele disse assim: não deis lugar ao diabo. E o que é não dar lugar ao diabo? Você já parou para pensar o que é não dar lugar ao diabo? Não dar lugar ao diabo é fugir das situações que lhe complicam. E você sabe quais são as situações que lhe complicam? O que te irrita? O que te deixa angustiado? O que te deixa para baixo? Você sabe? O que lhe provoca alguma fúria, alguma coisa assim? Você sabe? Então se afaste disso. Pratique o bem. Porque não basta só se afastar do mal, só fugir daquilo que te contraria. Não, é preciso você praticar o bem. Pedro aqui dá a receita: afaste-se do mal e pratique o bem. Praticar o bem é mais difícil do que praticar o mal. Ok? Então deixo para você aqui essa sugestão. Quer amar a vida? Quer ver dias felizes? É simples, afaste-se do mal e pratique o bem. E, em último lugar, uma quarta sugestão que o apóstolo Pedro faz no capítulo 3, versículo 10 e 11 da primeira carta de Pedro, quando ele diz assim: quer amar a vida? Quer ver dias felizes? Refreie, controle a tua língua. Afaste-se do mal. E aqui ele está dizendo: produza paz. Produza paz. Seja o promotor da paz. Ele diz: produza paz. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque dos tais serão chamados filhos de Deus. Pacificar é a atitude de quem quer ver o bem. Pacificar é a atitude de uma pessoa que quer ter dias melhores, tanto para ele quanto para aqueles que estão em sua volta. Então chama a sua atenção. Vamos promover a paz. Não vamos deixar que a guerra venha dominar os nossos dias. Não vamos deixar que a guerra venha destruir a nossa felicidade. Não vamos deixar que a guerra de ideologias, a guerra de pensamentos, a guerra, todos os tipos de guerras, não deixe que ela venha dominar a sua vida.
mas tenha paz emocional, tenha paz com Deus, tenha paz nos seus relacionamentos. Jesus disse, bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que promove a paz. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele faz um pedido, do que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Então, para produzir paz, você pode. Gerar paz, você pode. Então veja, o que o pastor Pedro, o apóstolo Pedro, está fazendo aqui para nós? Quer ver dias felizes? Você quer amar a vida? Faça isso. O quê? Não seja pessimista. Controle as suas palavras. Afaste-se do mal e produza paz. É simples. Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus dias? Pedro não está dizendo que a gente não vai ter batalhas. Pedro não está dizendo que a gente não vai ter guerras. Pedro não está dizendo que nós não teremos conflitos. Não, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que se você quer amar a vida, se você quer ter dias felizes, você precisa não ser pessimista, em primeiro lugar. Segundo, você precisa cuidar das suas palavras. Você precisa afastar-se do mal. E você precisa ser um promotor da paz. Que essas 4 sugestões possam contribuir para que você tenha uma vida feliz. Se esse vídeo está lhe ajudando, compartilhe outro com outras pessoas. Dê um like aí que você pode fazer com que esse vídeo alcance outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E não se esqueça, a vida é para ser amada e a vida é para que a gente tenha dias felizes e vida abundante. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até uma próxima oportunidade.